O presidente Lula chega aos Estados Unidos com a missão de estabelecer a conexão do Brasil com o governo de Joe Biden. Os dois países pretendem enfatizar o discurso pela defesa da democracia. Entre os principais temas da visita oficial também estão o meio ambiente e a economia. Aqui no Brasil, dados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apontam a alta de 0,53% em janeiro, o que equivale ao quarto mês consecutivo de elevação. Especialistas ouvidos aqui pela Jovem Pan apontam a incerteza política e a instabilidade econômica como motivos da Selic, a taxa básica de juros, está num nível tão elevado, 13,75% ao ano, o que pode levar a elevações nos índices de inflação. Em entrevista à Jovem Pan, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, criticou a possibilidade de Lula pedir a remoção do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Para Meirelles, as atuais manifestações do presidente da República contra o chefe da autoridade monetária são uma enorme contradição. Palavras, inclusive, do ex-ministro da Fazenda. Com a viagem de Lula aos Estados Unidos, Geraldo Alckmin assume pela segunda vez a presidência do Brasil. E a gente vai repercutir justamente essa relação de Lula com a economia e a viagem para os Estados Unidos agora com Fábio Piperno, Jorge Serrão, o nosso Nelson Kobayashi e hoje mais uma vez aqui como comentarista convidado o nosso Alan Gani. Alan, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Nelson, Piperno, Serrão, ótima tarde. Alan, vou começar com você buscando entender um pouco essa repercussão de hoje no mercado, né? Como é que você está vendo essa viagem nos Estados Unidos e principalmente se isso de alguma forma pode equilibrar essas elevações que a gente está vendo agora? Olha, o que o Lula ele deve buscar com os Estados Unidos são acordos comerciais de uma maneira pragmática, aumentando o comércio internacional. Agora, ataque à democracia, esse tipo de coisa, é tudo bravata para desviar o foco na economia. O Brasil passa aí por um momento bastante delicado de desconfiança dos mercados em relação à sua política econômica, ou melhor dizendo, a ausência de uma política econômica clara, principalmente no comprometimento fiscal, com uma agenda que volta às estatizações, a ataques do Banco Central. Se o Lula ele focar em acordos comerciais, ok. Agora, se ele for por uma outra linha, que me parece que está sendo desenhado, isso não vai ser nada bom e o efeito vai ser inócuo para os mercados e para a população também. O Piperno, você acha que esse termo que o Alan utiliza é o termo correto para o que o Lula vai fazer nos Estados Unidos? Seria uma espécie de bravata? Não. Boa tarde aos nossos amigos, boa tarde à nossa audiência. Bom, primeiro, como eu já disse nos encontros anteriores que o presidente da República teve com chefes de Estado de países importantes, bem-vinda a diplomacia, né? O Brasil tinha virado pária internacional, o Brasil tinha esquecido de fazer isso. O Brasil, por exemplo, não tinha sido recebido por nenhum chefe de Estado de países importantes da Europa no período anterior. Em relação ao presidente Biden, também a crise de relacionamento foi evidente. Houve um encontro no passado, mas durante a Cúpula das Américas, um evento que já estava esvaziado e aí os Estados Unidos tinham todo o interesse na presença do Brasil, mas as relações entre Bolsonaro e Biden nunca foram lá muito amistosas e agora sim o presidente da República vai conversar, o que marca de fato o reingresso do Brasil mais uma vez nessa arena internacional. O Brasil que recentemente recebeu a Alemanha, o Brasil que vai visitar em março a China, o Brasil que voltou a conversar muito com a França, o Brasil que negocia de novo com a União Europeia, bem diferente do que aconteceu, né, no ciclo anterior. Agora, e com relação a essas conversas importantes com os Estados Unidos, o Brasil vai lá, sim, tratar da questão ambiental. O Brasil hoje passou a ter uma balança comercial muito deficitária com os Estados Unidos, como jamais teve. Foram quase 14 bilhões de dólares de déficit em 2022, também porque o Brasil aumentou a compra de fertilizantes, é verdade, e isso foi importante. Enfim, os temas bilaterais são muito abrangentes. E, claro, a questão da democracia. São dois presidentes da República que sofreram ataques, né? O presidente Biden, né, lá no início de 2021, e agora, recentemente, o presidente Lula. Então é evidente que eles têm preocupação em relação a isso também.
Serrão, o que a gente pode esperar desse encontro previsto para amanhã? Saudações, meus amigos, meus amados haters. O que a gente pode esperar é o que era esperado. Bastante factoide. O presidente Lula foi para lá, para os Estados Unidos, para fazer essa média com os norte-americanos, para mostrar lá que ainda, infelizmente, não temos uma política econômica clara do Brasil para apresentar. Então, como isso afeta aqui dentro e lá fora, então o encontro com Biden é muito bom para desviar a atenção para outras coisas. Se o presidente Lula for a pessoa esperta, que ele gosta de que digam que ele é, pragmática, inteligente, ágil, perspicaz, ele gosta que digam esses adjetivos dele, ele deveria prestar muito atenção nos discursos de Joe Biden e na ineficácia dele. O discurso de Biden no Estado da Nação, que é todo ano em que o presidente da República Americana vai lá dar as suas perspectivas de gestão para o Congresso, o discurso dele foi muito mal recebido. Foi pensado, foi tratado como demagógico esse papo de democracia. Lula não deve entrar nessa conversa fiada. O Brasil tem um discurso muito mais importante para tratar, que é o quê? Crescimento. Muito bem, Nelson, do ponto de vista político, essa é a primeira vez aí que Biden está se reunindo com um presidente da República aqui brasileiro, né, no seu mandato. Você acha que essa aproximação é importante? Como é que você vê, além de toda essa questão envolvendo a pauta da democracia, também nós temos questões econômicas para tratar com os Estados Unidos? Pois é, primeiro boa tarde, Paulo, Serrão, Piperno, Alan e a você, meu amigo, minha amiga que nos acompanha aqui no 3 em 1. Essa visita é importante, aliás, é com países relevantes que o Brasil precisa criar relações diplomáticas, então é importante sim que o presidente Lula se encontre com o presidente dos Estados Unidos, mas como disse o Serrão, é para fazer uma média, né? Essa primeira pauta é uma pauta não é para inglês ver, mas é para americano ver. O presidente Biden é um presidente do Partido Democrata, um progressista, e aí quem é que o presidente Lula escolhe para o acompanhar nessa visita, nesse primeiro encontro? Claro, o ministro das Relações Exteriores, que é quem articula esse encontro diplomático, né? O ministro da Fazenda, a ministra do Meio Ambiente e a ministra da Igualdade Racial. Então, são três praticamente as pautas ali. A economia com o ministro da Fazenda, a proteção ao meio ambiente com a ministra do Meio Ambiente e a proteção, o compromisso com direitos humanos com a ministra de Igualdade Racial, que é uma vertente aí da prática de direitos humanos. Então, o que o presidente Lula quer apresentar ao presidente Biden é um Brasil bonzinho, um Brasil fofo, preocupado com o verde, com as árvores, com a floresta amazônica, com a Marina Silva, preocupado com direitos humanos fundamentais, com compromisso contra a discriminação, porque nós temos inclusive um Ministério de Igualdade Racial, para isso é que vai a ministra Aniele Franco o acompanhando, está levando o ministro Fernando Haddad para dizer que, diferente do que estão criticando aqui no Brasil, a economia do Brasil vai se prospectar de uma maneira muito positiva, com reforma tributária que vai melhorar a vida do cidadão, enfim. É uma política ali de aproximação com o que quer ouvir o presidente americano. O presidente Lula é esperto, ele quer levar pautas que sejam comuns ali ao presidente norte-americano. Mas chama muita atenção porque essa preocupação toda com esse encontro com o presidente americano não foi levado em conta, por exemplo, nesses primeiros encontros com os países vizinhos aqui. Cadê a defesa de direitos humanos no encontro que teria com Nicolás Maduro, por exemplo? Cadê a defesa da democracia nessa relação dos países aí, da CELAC, dos países do Mercosul, se eles aceitam a participação de países que são governados por ditaduras, como Nicolás Maduro, como Cuba, como Nicarágua, enfim? O presidente do Uruguai fez críticas do Uruguai e do Paraguai. Os presidentes fizeram críticas a essa aproximação com países que não têm o mesmo compromisso de defesa da democracia, dos direitos básicos fundamentais, e o presidente Lula ficou quieto. Aliás, no encontro que teve com o presidente do Uruguai, ele falou que nas relações internacionais ele tem que se preocupar com duas coisas: soberania do Estado, ou seja, não vai se intrometer, e com o bem daquele povo. É um discursinho bem meia-boca para falar que aqui na América Latina, com esses companheiros, ninguém está nem aí para compromisso com direitos humanos fundamentais, não. Mas para mostrar o Brasil para o presidente Biden, aí vai com um portfólio bem mequetrefe para dizer que o Brasil é um país muito fofo, compromissado com o meio ambiente e com direitos humanos.